Vamos fazer uma oração para a gente começar e as mulheres vão entrando aí. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, Senhor Deus, nessa noite. E pedimos a Deus que o Senhor venha direcionar essa live, ó Deus, no nome de Jesus. Que o Senhor venha nos direcionar nesse bate-papo, ó Deus. Que não venha ser nós, mas o teu Espírito Santo através das nossas vidas. Nós possamos ser canais de bênção na vida dessas mulheres aqui nessa noite. E que nenhuma de nós, ó Deus, venha sair dessa live da mesma forma que entrou, mas que possamos sair daqui tocadas pela tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Fala conosco nesses minutos que nós vamos passar aqui juntas. Em nome de Jesus, Pai, abre o nosso entendimento. E que tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que for falado, que possa gerar fruto nas nossas vidas, que a tua palavra venha frutificar em nós para a tua glória. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Amém? Então nós vamos falar hoje sobre casamento, tá? É um assunto super tranquilo, né? Só que não. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre casamento e em um determinado momento nós vamos estar chamando, abrindo para vocês fazerem perguntas para que a gente possa bater um papo. Nós, eu e a Cássia e vocês, tá bom? E eu quero que vocês participem conosco, em nome de Jesus, tá? Um tempo atrás eu li uma frase num livro e que dizia assim: o casamento ele pode vir a ser a experiência mais próxima do céu ou do inferno que podemos vivenciar na Terra, que uma pessoa pode vivenciar na Terra. E eu fiquei refletindo um pouco sobre isso e eu falei, mas por quê, né? E entendendo o que o livro estava querendo passar, quando a gente casa com alguém, quando a gente, né, se escolhe casar, escolhe construir uma família com uma pessoa, nós vamos passar a nossa vida com essa pessoa. São 24 horas com a mesma pessoa, né? Com uma pessoa que pensa de uma forma diferente, que tem uma cultura diferente. Então, se a gente não souber lidar com esse relacionamento, se a gente não tiver ajuda para lidar com esse relacionamento, ele pode sim virar uma experiência ruim, ao invés de ser uma experiência gostosa, prazerosa. Não que nunca vai ter problemas, né? Porque todo casamento ele vai ter o seu momento de crise, o seu momento de dificuldade. Mas eu acredito que pode ser uma experiência mais prazerosa do que ruim, né? E o que a gente vê muito hoje é muitos casamentos se desfazendo, realmente se tornando mesmo uma experiência ruim e não uma experiência boa, que é o que Deus planejou para nós, né? Que Ele ama a família, então o casamento é para ser algo uma experiência prazerosa, algo que nos dê prazer, que nos faça bem, que a gente possa ter um companheiro para compartilhar a nossa vida, né, Cássia? E o que você acha dessa frase que essa autora falou no livro? Então, assim, é bem isso mesmo, né, que você falou e igual a gente vê na Bíblia, né, vem Provérbios, principalmente bastante versículos que fala que que a mulher, assim, traduzindo, né, assim, a mulher ela tem um poder muito grande nas mãos, né? De tanto deixar o lar super doce, super amigável, super bacana, como também transformar, e literalmente, em outras palavras, no inferno, né? Porque assim, a gente mesmo, um exemplo, às vezes um dia que a gente não tá muito legal, se a gente de repente começar a se entregar, falar, não, hoje eu não tô legal, e já começar a querer se estressar, começar a ser chata, né? Começar a ser azeda e tudo mais, os filhos já entram na mesma linha, o esposo, e a casa vira um azedume, né? E a Um mesma ambiente de coisa quando a guerra, mulher né? Exatamente. E a mesma coisa quando a gente é doce, é paciente, né? Fica tudo mais fácil, né? Igual você falou, não tem casamento que não haja problemas, que não haja discussões. Existem sim, mas a gente tem que saber lidar com essas situações. A gente não pode a todo momento, é porque meu marido isso, porque meu marido aquilo, e achar que a culpa é toda dele, que a culpa é disso e daquilo, e eu não ver.
né? As minhas atitudes, o meu jeito. Porque eu posso ser doce, eu posso ser meiga, mas eu também posso ser rabugenta, digamos assim. Né? Ainda só É. queria deixar um versículo lá em Provérbios 21, no versículo 9, que fala assim, né? Que é melhor morar, olha a profundidade disso. É melhor morar num canto de um telhado do que ter como uma esposa e morar numa casa ampla, né? Então, assim, é melhor morar num canto sozinho do que morar numa casa grande, morar numa casa com uma mulher briguenta. Então, assim, realmente, como que a pessoa, se ela não é legal, se ela não trabalha para isso, se ela é chata, né? Falando português mais claro aqui, Uhum. os maridos preferem mesmo ficarem sozinhos, né? Então, é que a gente É. venha sempre pensar nisso, né? É que esse poder, você fala, mas por que que é só a mulher? É que esse poder de transformar o ambiente, ele está sobre nós. Se a gente não está bem, que nem você está Influência. falando, influencia toda a casa. Se a gente está num dia mal, a gente influencia toda a casa. Como se a gente estiver bem, influencia também. Então, é muito complicado porque a mulher ela tem essa tendência de ter assim oscilações nas suas emoções, né? Um dia eu tô bem, outro dia eu já não tô muito assim, aí tem a TPM, aí tem isso, aí tem aquilo, as emoções estão sempre à flor da pele. O homem não, os homens eles são mais controlados, eles são mais tranquilos, sossegados, tanto que você pode falar com eles assim, que tá acontecendo, você tá desesperada, você vai falar com ele sempre calmo. Eu não sei se o seu é assim, mas aqui é sempre muito calmo, muito tranquilo, muita paciência. E a gente é muito acelerada, né? E a Então gente essa já chega influência despejando. e não despeja uma coisa só, né? É igual outro dia eu vi um vídeo do pastor do Cláudio Duarte, que a mulher chega falando de milhões de assuntos tudo ao mesmo tempo e o cara fica assim, peraí, do que você quer falar? Vamos falar de uma coisa por vez. Então a gente tem esse poder mesmo, é nós que influencia mesmo o ambiente da casa. E o que você falou é realidade, esse versículo ele é muito forte. Convém mais o homem estar morando sozinho numa casa muito simples, mas tendo paz, do que ele estar numa casa maravilhosa, enorme, com uma mulher rixosa, que só sabe brigar, gritar, que só sabe reclamar, que só sabe murmurar, né? É Infelizmente é verdade. isso. E pensando E eu... nisso, pode falar. Não, pode continuar. Pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta aqui para as mulheres. Vocês já podem ir escrevendo aí. Qual que é a maior dificuldade hoje que vocês acham assim na vida conjugal? Qual que é o maior obstáculo que vocês veem assim que vocês acabam tendo na relação entre marido e mulher? É a falta de diálogo? É a falta de atenção? É a falta de tempo? O que você acha, Cássia? Dá aí a sua Então, opinião para nós. a- até um ponto que eu ia falar era isso, que assim, que para um relacionamento ele dar certo, tanto de, né, do casamento, amizade, todos, é muito importante o diálogo, né? E uma das maiores coisas que o diabo tem tentado no meio das pessoas, dos relacionamentos, é quebrar isso. Porque na Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Né? Quando fala de roubar, não está falando só de dinheiro, de finanças, não. É roubar a paz, é roubar a comunhão, a unidade entre as pessoas, entre os relacionamentos. Então, o diabo sempre vai jogar setas, o diabo sempre vai trabalhar principalmente na família, principalmente no casamento. Porque Sim. um casamento que não vai bem, uma família, né, um casamento que ele está caminhando para a falência, é isso mesmo que o diabo quer. Então, o trabalho dele é esse. E o nosso trabalho como mulheres e mulheres sábias, em nome de Jesus, que todas nós somos e que a gente vai pedir para o Senhor a cada dia mais a sabedoria, a gente tem que lutar contra isso. Porque às vezes acontece alguma situação que o marido fez que a gente ficou brava, ficou chateada, sei lá. A gente, a primeira coisa, pelo menos eu, assim, e acredito que outras também, é o quê? Silenciar. Daí você vai guardando muitas vezes.
entendeu? E isso não é legal. Aconteceu alguma coisa? Ó, aconteceu isso, não foi legal, não gostei. Sentar e conversar e resolver. Porque é isso mesmo que o diabo quer, que a gente vai levando, empurrando com a barriga. Daí hoje Que vai é virando uma bola uma de neve, chateação né? que aconteceu. Isso. Amanhã vai ser outra coisinha. Quando vê, virou uma bola de neve ou uma panela de pressão explode. E aí? Então, nós temos que lembrar sempre de manter o diálogo dentro das nossas casas. Porque senão a gente vai acabar vivendo assim, sabe? Só vai na casa, tipo assim, para dormir, para comer e cada um na sua. E isso não é Acaba família. ficando Família dois é isso. estranhos. Ou é dois Exatamente. Por quê? estranhos, Não ou há é dois irmãos. isso porque não tem diálogo, não tem entendimento, entendeu? Porque que nem um exemplo, às vezes o esposo chega, teve um dia de trabalho difícil, tal, chega e às vezes a gente nota que ele tá estranho, né? Tá meio quieto, não sei lá. Daí a gente já, mas o que foi? Já nem quer saber, de repente, o que aconteceu, e a gente já vai descarregando, igual você falou anteriormente. Entendeu? Então, nós não podemos agir assim. A gente tem que ter o diálogo, a gente tem que tirar o orgulho, deixar o orgulho de lado, né? Falar assim, não, ele que vem conversar. Não, eu não fiz, sabe, assim, essas coisinhas assim. Não, a gente tem que ser Sim, mulheres maduras, né? Pessoas ali inteligentes, porque nós estamos lidando com o quê? Com o nosso casamento, nós estamos lidando com a nossa família. Mesmo que não tenhamos filhos, alguma, né, não tenha filho, mas o marido e a mulher é uma família. Então a gente tem que sim. pensar sempre, eu estou lidando com família, a família que Deus confiou nas minhas mãos. Então a gente tem que sempre lembrar disso, diálogo, diálogo, diálogo. Mas às vezes eu falo e não resolve. Então nós temos que o quê? Orar. Orar, orar. Orar porque, na verdade, a gente não consegue convencer eles de quase nada. Então a gente precisa do quê? Da ajuda do Espírito Santo. Precisa que, através das nossas orações, do nosso proceder, como a Bíblia diz, né? Que o marido ele perceba as suas falhas, os seus erros e conversando. Porque tem aquele tipo de pessoa, de mulher, que não fala o que está sentindo, não fala o que magoou, fica de cara feia, aí vai dormir um na sala, um dorme no quarto, e fica prolongando isso e não quer falar o que aconteceu, o que chateou, o que magoou. Fica com essa birra, sabe? Como se fosse adolescente. E a gente não é mais adolescente, somos adultas, somos mulheres, somos casadas, muitas têm filhos já, então não dá para ficar brincando mais de adolescente, fazendo birrinha de adolescente. A gente tem que encarar, é a pessoa que a gente escolheu. E não dá pra gente, escolher esse aqui, não tá dando certo esse aqui, então agora eu vou desistir e vou tentar outro. Vai ser a mesma coisa, porque não muda. São duas pessoas diferentes, sempre vai ser duas pessoas diferentes, de culturas diferentes. Então sempre vai dar um choque, vai ter momentos que vai chocar. E nesses momentos que chocar, que as diferenças baterem, é o momento que nós temos que sentar e conversar. Sentar e falar, olha, eu não gostei disso, sabe? Tirar um tempo, como a gente falou aquela vez na rede, sabe? Agora não, que a gente não tá podendo sair. Mas tirar um tempo só vocês dois, faz um jantarzinho, manda as crianças pra avó cuidar, pra tia cuidar. Faz um jantarzinho e estabelece que aquele tempo é de vocês. E nesse tempo vocês vão colocar os pingos nos is, as vírgulas, sabe? Lidar com os problemas de uma maneira adulta, né? Em nome de Jesus. Porque como a gente gostaria que fosse o nosso casamento? Hoje não tá muito bom, meu casamento não tá como eu gostaria. A falta de diálogo tem atrapalhado, as diferenças têm atrapalhado. Então a gente precisa começar a fazer o quê? Eu vou desistir? Não. Eu vou começar a buscar ter esse casamento que eu espero. E ser também essa pessoa merecedora desse casamento também. Porque para um casamento não dar certo, não só tem uma pessoa errada. É sempre os dois. Os dois que estão fazendo coisas que não tá encaixando e não tá dando certo, não tá fluindo. Então os dois precisam sentar e ver o que está acontecendo. Né? Porque não tem só um culpado. Não deu certo o casamento, a culpa foi da mulher. Não, a gente tem que ver muito bem as coisas. Porque para um casamento não dar certo, queridas, na verdade, tem muitas coisas envolvidas.
E a gente é tão perfeito assim que só o outro erra e a gente não? Só o outro falhou, só o marido falhou e a gente não? A gente precisa começar a lidar com essas questões de uma maneira mais madura, né? Não como adolescentes, fazendo birra, aí bate a panela para mostrar que tá nervosa, que nem eu vi outro dia também, né? Então a gente precisa lidar, encarar os problemas e resolver os problemas, não deixar eles acumular. E começar a orar e profetizar por esse casamento que a gente quer ter, por esse relacionamento saudável que a gente quer ter. Porque imagina, a gente tem que, ainda mais nós cristãos, a gente sabe que Deus, ele odeia o divórcio. Então a gente precisa lutar pelos nossos casamentos, não dá para ficar trocando de parceiro, né? Então a gente precisa lutar para ajustar, para melhorar isso, porque a gente vai viver até morrer com essa pessoa. Né, Cássia? E igual você falou, né, de adolescente, né, de brincar de ser adolescente e tal, mesmo porque o diabo não brinca de ser diabo. Então ele não brinca, eu tô brincando que eu vou destruir a família, que eu vou lançar isso, vou lançar aquilo. Entendeu? Então nós não temos tempo para ficar brincando, né? Ainda mais se tratando, né, da nossa família, como eu falei, né, que é um bem que o Senhor nos confia nas nossas mãos, né? Então nós não podemos ficar brincando, levando a vida como se é um oba-oba, né, digamos assim, né? Igual você falou, quando não é só a culpa de um, né? Igual eu já ouvi falar por aí, quando um não quer, dois não brigam, entendeu? Sim. Então assim, a gente tem que sempre usar da sabedoria, sempre tem que ter sabedoria, para que alguns momentos que a gente vê que a gente vai explodir, que não vai dar certo, né? Que às vezes falar alguma coisa que vai ferir, que vai machucar, que a gente venha saber contar até 10, que a gente venha sair, venha esfriar a cabeça, depois volta. Mas é difícil isso, né? Porque ali no calor da emoção você acaba às vezes, né? Mas é o quê? É os frutos do Espírito Santo que a gente também tem que ter dentro das nossas vidas. Que é o domínio próprio, que é a paciência, a mansidão, entendeu? Jesus é manso, Jesus foi manso. Então nós somos imagem e semelhança dele, então nós também temos que ser, né? E é dia após dia que a gente vai pedindo pro Senhor sabedoria, a gente vai pedindo pro Senhor sabedoria. E a gente vai vivendo, porque a gente não entra num casamento com um manualzinho, né? Assim, Não tá pronto, né? A gente não pegou pronto, é uma construção. E isso nós estamos aprendendo. Nós aprendemos a ser mãe, nós aprendemos a ser esposa, né? E tudo mais. Então, é um aprendizado dia após dia. Então, aconteceu um problema diferente, pera lá, como que eu vou resolver esse problema? Como é que eu posso fazer? Daí nós temos, sim, um manual maravilhoso, né? Que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Mas, assim, porque às vezes a gente pode, né, muitas pessoas podem pensar que já sabe como que é, ou eu casei e não sabia que era assim, mas ninguém sabia que era assim, né? Sim. A gente vai aprendendo, a gente vai vendo que a gente tem que abrir mão muitas vezes para, né, de algumas coisas para ajudar o nosso cônjuge a conquistar alguma coisa e vice-versa, né? Porque é os dois caminhando juntos, né? É os dois lado a lado. Igual quando eu já ouvi isso, eu achei muito interessante. E quando Deus criou a mulher, ele tirou ela da costela. E a costela é onde? Do lado. Então, o quê? Para andar lado a lado, né? Então, não tem que existir essa coisa assim do homem bem-sucedido, do homem no topo, digamos assim, e a mulher não estando bem, se sentindo, sabe, menos. Não, os dois têm que ir caminhando juntos. Entendeu? Isso mesmo. E se o marido não é convertido, né? Se você é convertido e o seu marido não é convertido, como que você vai ganhar ele? Você vai ganhar ele apenas com as suas atitudes, sem palavras. É o que a Bíblia nos ensina, né? A resposta para cada necessidade nossa, ela está na Bíblia. Não tem nada que a gente precise que a Bíblia já não tenha a resposta, que Deus já não tenha deixado a resposta, a solução para nós. E lá em 1 Pedro, no capítulo 3, eu quero ler rapidamente aqui com vocês. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. E eu quero deixar bem claro que esse sujeitar-se não quer dizer que o homem ele vai te reprimir, como a Cássia disse.
mas você vai respeitá-lo. Respeitar ele como sendo o cabeça da sua casa, aquele que direciona, que conduz, né? Que provê. O respeito, não que ele vai ser, você vai ser menos do que ele. Amém? A fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no interior que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil, que a nossa beleza venha se demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Então, se o seu marido não é convertido, se você está passando por algum problema no seu casamento, a sua esperança, ela está em Deus. E pelo seu proceder, pelas suas atitudes dóceis, né, como a Cássia disse, como está aqui na palavra de Deus, você vai conseguir reverter essa situação. Com a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir ganhar o seu marido para Jesus, você vai conseguir restaurar esse casamento, mas não é sozinha. O problema é que a gente quer fazer tudo, né? A gente quer convencer, a gente quer brigar, a gente quer lutar, a gente quer orar, a gente mistura, faz um bolo e não dá certo. A gente precisa fazer o que cabe a nós e deixar o que está difícil demais para nós, a gente deixar com Deus. Se a gente não consegue convencer os nossos maridos de alguma coisa, vamos levar eles para o Senhor, vamos orar, vamos apresentar ao Senhor e Ele vai convencer eles dos erros deles, das falhas dele, como Ele nos convence dos nossos, né? Porque uma coisa também, nós temos a tendência de julgar o outro por aquilo que ele faz e julgar nós mesmas por nossas intenções. Ah, eu errei sim, mas a minha intenção era boa. Mas ele não, ele errou e eu não vou perdoar isso. Ué, mas você não sabe as intenções dele? Ele errou, talvez querendo acertar, as intenções dele também era boa. Por que a gente não consegue olhar para as pessoas quando elas erram com a gente só julga, ah, errou comigo e agora eu não quero mais saber. Mas e as intenções? Porque quando é com a gente, quando a gente falha com alguém, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fala assim, mas não era isso, não era a minha intenção. Não é assim que a gente faz? E quando é o outro, quando é nosso marido, a gente vai com 7 pedras na mão. A gente não tem essa passividade que a gente tem com nós mesmos, né? E deveríamos ter. Mesmo porque, igual eu falei, quando um não quer, 2 não briga. Então, assim, eu tenho que realmente reconhecer que eu tô errada. Então, se às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de, não, eu tô certo e ponto, a gente tem que pedir pro Senhor, Senhor, me ajude a reconhecer onde eu tenho errado. Porque, Sim. igual você falou, se eu tenho a possibilidade de errar e falar, mas não era isso, eles também, entendeu? Então, eu tenho que reconhecer os meus erros, as minhas falhas, as dificuldades e falar, olha, Deus, eu tenho dificuldade nisso, nisso e nisso. Eu tenho dificuldade muitas vezes do orgulho, eu tenho muitas dificuldades às vezes de me fechar, isso não é bom. E Deus vai trabalhando, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe como eu sou, Ele que me fez. Só que se eu não colocar para Ele, não tem como Ele fazer nada, porque Ele é educado. Na Apocalipse fala que Deus, Ele bate a porta, aquele que abrir, Ele entra. Então, se eu abrir e falar, Deus, entre e muda essa área, muda esse meu jeito, Ele vai mudar. Se eu não falar, Ele não vai mudar. Entendeu? Então, nós temos que reconhecer isso também em nós mesmas, para ser tudo mais fácil, né? Para a gente caminhar e não querer fazer tudo junto, igual você falou, quer fazer isso, faz aquilo, com as nossas forças e tudo mais, é onde a gente fica num cansaço. Fica cansado, desanima, se frustra. Já desanima, daí já fica a mente cansada, automaticamente o físico já fica cansado, daí já não tem vontade de fazer mais nada. E não vai. E o diabo, entendeu? Então nós não podemos agir dessa maneira. Isso. A crise é um período temporário, que tem fim. Então todos os casamentos já passaram por alguma crise. Em algum momento vai dar um choquinho e a gente precisa o quê?
Alguém que se recusa a enfrentar uma crise está apenas prolongando essa crise. É necessário se unir e não recuar, porque se a gente recuar, a gente vai fazer o quê? Se a gente recuar, a confusão vai se estender. Então a gente tem que se unir e resolver essa crise. Não, a gente não tá bem? A gente não tá bem. Vamos sentar e vamos conversar. A gente se amava, a gente se queria, a gente tinha um carinho pelo outro, um respeito pelo outro. E ao longo da vida, a correria da vida, os problemas estão nos afetando e afetando nosso relacionamento. Não vamos deixar que isso aconteça. Né? Vamos ser mais fortes do que tudo isso. Até porque o inimigo da nossa alma quer destruir a nossa família. Né? Não é o nosso marido o nosso adversário, mas é o inimigo da nossa alma, que é o diabo. Muitas vezes a gente quer brigar com o nosso marido, né? Que é como se a nossa luta fosse com ele. Se o nosso casamento está em crise, o problema é o marido. Não, o problema é o diabo. Quem quer acabar com o nosso casamento é o diabo. Né? E o primeiro que der a liberdade é o que vai fazer as vontades do diabo para que ele possa armar o circo dele todo. Então a gente precisa reconhecer o nosso verdadeiro inimigo, que é o diabo. E a gente tem que pensar como nós gostaríamos que fosse o nosso relacionamento, se ele não está saudável hoje. Então vamos lutar, vamos fazer o nosso melhor para que ele possa ser revertida essa situação. Se tá bom, pode ficar melhor. Tem sempre algo para se fazer. A gente resgatar coisas que a gente fazia no começo que a gente já não faz mais, né? E ver a restituição nas nossas vidas, nos nossos casamentos. A nossa intenção é que vocês saiam daqui hoje com o desejo no coração de lutar até o fim. Se vocês estão passando por alguma crise, algum momento difícil no casamento, que vocês lutem até o fim, mas não lutem sozinhas. Lutem com o Senhor. Ele é o seu ajudador e ele ama a família. E ele tem prazer na família e ele tem poder para restaurar e reescrever toda e qualquer história. Amém? E a gente gostaria agora que vocês nos fizessem alguma pergunta. Se vocês têm alguma perguntinha para nós, para a gente responder em relação a isso que nós estamos falando aqui. Escrevem aí pra gente. Vamos interagir um pouquinho aqui com vocês. A Dê escreveu, ó, estamos em treinamento contínuo até a eternidade. Realmente, né? Até a eternidade. Dia após dia a gente vai. A gente não sabe tudo, né? E em nada na vida. Em nada. A gente está constantemente realmente aprendendo. Num processo. E aí, quem mais? Tem alguma perguntinha, algo que você gostaria de falar aqui, de compartilhar com a gente? Vamos lá, meninas. Vamos participar aqui conosco, interagir. Vamos lá. Natane tá aí. Vai, Natane, manda aí uma pergunta. Tem mais alguém, tem bastante. Manda aí uma pergunta pra gente, Ná. A Natânia, a Carla, que eu sei aí que estão por aí. Hã? Os homens têm? O quê? Não tá aparecendo pra mim. Não. Não. Lê aí pra mim. Templo da Vitória Church. Os homens têm. Os homens têm o quê? Pergunta? Não, não é pra estar homem aqui. Olha só, meu marido, gente. Tá no Instagram da igreja entrando na conversa. Não pode. Manda aí, Ná, uma pergunta pra gente. Ó, a Lei colocou. Nossas atitudes dentro de casa. O que, Lê? Não entendi. Ah, Letícia, os homens têm perguntas. KKK. Mas ela comentou em cima, ó, nossas atitudes dentro de casa.
Como assim, Lê, O nossas que atitudes? você está perguntando? É, não entendi, ficou vaga. Ah, nossas atitudes mudam o ambiente dentro de casa, é realmente. Mudam, mudam mesmo. A gente É consegue fazer impressionante o isso. ambiente. A gente tem esse poder. Na verdade, a mulher, Deus colocou umas coisas diferentes em nós, né? Umas coisas especiais. A gente tem uma percepção muito grande que os homens quase não têm. A gente tem muita coisa boa. É verdade. Mais alguém? Por Eu enquanto, não. gostaria. Hã? Por enquanto, não. Eu gostaria, então, que vocês. Uma tarefinha aí para vocês. Na Rede de Mulheres, a gente sempre dava uma tarefinha. Chegou uma pergunta. Ah. Ah, quer que eu fale a pergunta ou você fala a tarefa? Não, pode fazer. A Carla está perguntando a relação com os filhos. Como vem? Como que a gente vê isso? Como que a gente vê a relação com os filhos? Eu acho que é isso. É isso, Carla? A relação com os filhos, como vem? Isso. Ela não escreveu nada, mas eu acredito que é isso que ela está perguntando. Como que a gente tem que lidar com os filhos? Como que a gente tem que lidar com os filhos? Ah, Criança. é- Bom, é como eu falei, né? Assim, tudo a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo a ser mãe e tudo mais, né? A gente aprende a corrigir, a gente aprende. Tal, tal. E uma coisa que eu tenho aprendido muito é, assim, é pedir para Deus nos ensinar a corrigir da maneira certa, a amar da maneira certa. Porque às vezes a gente acha que ama, mas às vezes nós não estamos amando como deveria. Nossa, mas como que eu não vou amar meu filho como eu deveria? Sim, a gente é falho, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber falar sim na hora certa, saber falar não, tem que ter limites, entendeu? Então, a nossa relação com os filhos, seja criança, seja adulto, a gente sempre tem como fala assim, conversar, entendeu? Tem que saber dar os conselhos, que nem quando são adultos. Não é porque é adulto, porque não mora mais com os pais que a gente não pode, né, opinar alguma coisa, assim, aconselhar, entendeu? Porque nós, como mães, a gente tem total autoridade sobre ele, né? sim. Então, assim, eu assim, que a relação com os filhos tem que ser também a melhor que existe, né? A gente tem que ir lidando ali com os desafios, né? Às vezes surge alguma coisa na escola, ou às vezes no trabalho deles, ou às vezes até no casamento, né? Daqueles que já estão casados. Então a gente tem que se posicionar, tem que aconselhar, tem que ajudar dessa maneira, entendeu? Às vezes a gente não pode fazer por eles, mas a gente pode, né, falar, aconselhar, né? E claro, orar, né? Isso, claro, né? Todas nós sabemos disso e fazemos isso. E só para completar, e às vezes a gente quer muito assim, o filho é meu, eu vou falar um exemplo do que eu tenho criança. Você é criança, você não se manda, você tem que fazer tudo o que eu quero na hora que eu quero. E não é bem assim. Eles têm que obedecer, sim. Eles têm que entender que eles têm deveres, obrigações, sim. Só que assim, eu não tenho que ter eles como digamos assim, como um empregado que obedece às ordens, que acata tudo e pronto. Não, entendeu? A gente tem que ir dando, ensinando as ordens, ensinando as coisas, mas com amor, com educação, com carinho, para eles entenderem que eles precisam obedecer com amor, não por medo, né? Por Então eu acho que é obrigação. mais ou menos isso, eu acho que é mais ou menos isso, né? Espero que eu tenha falado, tenha entendido. É isso mesmo, Cássio, tá certo. Eu acho que a nossa relação com os nossos filhos é muito delicado isso, porque foi confiado a nós
cuidar e criar pessoas. Então, a gente está ali educando uma pessoa para ela se tornar um adulto, né? E esse adulto, ele vai ser formado através da criança que nós criamos, que nós educamos. Então, a gente precisa ter uma relação com os nossos filhos realmente de muito amor, de muito carinho, de muita oração, entendeu? De amizade, que tem que ter muito diálogo, muita amizade, para que a gente não venha perder os nossos filhos lá na frente, entendeu? Os nossos filhos, eles têm que confiar em nós, entendeu? Nós temos que ter tempo para os nossos filhos, cuidar deles mesmo, nos mínimos detalhes, inclusive no tempo, porque a gente acaba, a gente tem tantos afazeres, e a gente acaba assim, ele tá lá assistindo, tá lá jogando, tá lá no celular. E isso é muito cômodo para nós, porque a gente tem muita coisa para fazer. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa começar a resgatar o relacionamento com os nossos filhos, um relacionamento saudável, entendeu? Onde que a gente brinca com os nossos filhos também, a gente passa tempo conversando com eles, trocando ideias, para querer saber o que está passando na cabeça deles, entendeu? Então tem que ser uma relação de muito amor e muito diálogo, e tem que ser com a ajuda do Espírito Santo, porque senão a gente vai falhar, né? A gente já falha, né? Porque a gente não consegue ser perfeita, mas sem a ajuda do Espírito Santo vai ser pior. E assim, só queria completar uma coisa que você falou, assim, que eu achei interessante. É igual você falou de nós sermos amigas, né, dos nossos filhos, tal, seja homem, mulher, né? A gente tem que orar muito por isso e criar esse vínculo mesmo de amizade. Não só de mãe, nossa, é minha mãe, sabe, essa coisa. Não. Por quê? Porque não existe pessoas na face da Terra que amam mais eles do que nós, certo? Então, nós vamos fazer de tudo para proteger, para ensinar, para enfim. Então, também uma coisa que nós temos que estar preparadas, assim, tem que ter sabedoria, porque, por exemplo, quando a gente é amigo, quando a gente tem amizade, a gente é o quê? Aberto ao quê? A conversas, muitas vezes a segredos, a coisas, entende? Então, assim, às vezes o nosso filho, nossa filha for falar alguma coisa que aos nossos olhos, assim, é algo que às vezes não é muito legal, algo que, né, que é chato, a gente não pode ser, de repente, mas por que você fez isso, sabe? Já se né? Daí a pessoa, o filho vai se fechar e vai falar, nossa, por que eu fui falar? Daí pronto. Então, é aí que entra o Espírito Santo na conversa. Isso, porque senão, assim, a gente tem que estar preparada com isso. Porque senão a gente vai deixar ali a nossa emoção falar, mas era assim, não é, né? Então daí já não vai dar certo. Então, nossa, Sim. aconteceu isso, é assim e tal. Não, mas tem um jeito, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Por mais que dentro a gente tá, meu Deus, e agora? Mas não, a gente tem que, Senhor, né? É assim, assim, assim. É isso mesmo. E qualquer dia nós vamos fazer esse bate-papo aqui falando sobre filhos, que eu acho que é muito válido. E eu acredito que, como a gente não sabe tudo, é sempre bom aprender mais um pouco, compartilhar ideias. Quando a gente está compartilhando ideias, quando a gente está conversando, a gente está adquirindo conhecimento. E aqui, né, tá eu e a Cássia. Então eu falo um pouco, ela fala outro pouco, uma coisa que eu não falei, ela fala, uma coisa que ela não falou, eu falo, e nisso fica algo completo, vamos dizer assim. Então, eu acho que quanto mais a gente aprender, principalmente nessa questão de filhos, eu acho que é muito válido, e a gente sempre precisa aprender mais em todas as áreas, né? Mas filho é algo precioso demais, que está sobre a nossa responsabilidade, né? Deus confiou a nós para que seja um adulto aí um dia de sucesso, de Deus. E a gente vai ter esse bate-papo ainda em nome de Jesus, tá bom? E vocês gostaram da live? Fala aí para nós que a gente já vai encerrar. Tá quase acabando o nosso tempo. Se vocês gostaram, se foi legal o bate-papo, comenta aí se vocês gostaram.
dar dicas. Depois vocês podem escrever aí sobre que assunto vocês gostariam que a gente conversasse. Aí a gente pode fazer um dia, a gente chama alguma de vocês para conversa. Falem aí com a gente tem 10 minutinhos. Vamos lá. A gente quer agora ouvir vocês, entre aspas. Apareceu da Letícia aí? Não, fala aí pra mim. Amei. Trocando experiência. Ah, agora A Carla, muito... apareceu. A Apareceu? Cleide, a Bruna, a Renata, beijo, Rê. Ade, um beijo pra vocês. A Nena. Eu não tava vendo, gente. Perdão. O que a Lê Tá, falou? Amei, Lê? trocando. Ai, Agora eu tô vendo. isso. Amei, trocando experiências. Muito bom. Eu amei É também isso. esse bate-papo. Legal. Denise Em tá nome de aí. Jesus, que a gente venha blindar mesmo nossos casamentos. E a Rê um dia vai estar aqui com a gente, ensinando a gente, falando sobre tempo com Deus, sobre estudo. Ela tem várias dicas. Ela sempre posta aí nos stories, no status Devocionais. dela, os devocionais dela, e ela vai estar com a gente qualquer dia. E eu vou combinar, já falei com ela, a gente vai só ver a data certinho. Todas vocês, muito obrigada por ter participado conosco desse bate-papo. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. Eu espero que tenha sido bênção na vida de vocês, que tenha edificado a vida de vocês em nome de Jesus, tá? E a gente espera vocês no próximo e a Cássia vai orar pra gente terminar. Cássia. Amém. Feche seus olhos aí e vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento que nós aprendemos um pouquinho mais, Senhor, sobre a tua palavra. Nós te agradecemos, Espírito Santo, e que o Senhor vai estar nos dando sabedoria, nos tornando mulheres mesmo sábias, mulheres, Senhor, de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nos ensine, nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que a gente possa estudar ali o Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, né? Do verso 10 em diante, e tentar pegar um pouquinho ali daquela mulher, pôr em prática um pouquinho de como ela era, de como ela agia, que eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas, que a gente possa querer cada dia mais ser parecidas com Jesus, né? E ser parecidas com mulheres da Bíblia que são referenciais para nós. Porque hoje em dia a gente tem tantos referenciais ruins, mas a gente tem muita referência boa. Que a gente venha pegar as referências boas e venha querer aplicar na nossa vida, querer se parecer um pouquinho mais com mulheres de Deus, mulheres que parecem com Jesus. Amém? O Cleber mandou aqui um bilhetinho que eu me perdi. Vai ficar? A live vai ficar, tá? Aí um tempinho, então 24 horas. Então, se vocês gostaram, se abençoou vocês, compartilha essa live, tá? E para as mulheres que não assistiu, vai poder assistir depois, se não deu para estar junto com a gente agora aqui ao vivo, tá bom? E a gente vai postar no YouTube também. O Cleber tá aqui falando para mim. Como é a nossa primeira live, né? A minha é a segunda, então eu tô me acostumando ainda, eu chego lá. Amém? E quinta-feira a gente tem live de novo às 8 horas da noite, da Rede de Mulheres, Papo de Mulher. E o que será que nós vamos falar quinta-feira que vem? A gente espera vocês, tá bom? Um beijo no coração de todas vocês e um ótimo final de semana. Quer falar tchau para elas aí, Cássia? Deixa eu fazer um print. Faz aí um print, gente. Alguém, Letícia? Peraí, deixa eu me arrumar. Posta no Facebook, tá? Se abençoou vocês para ajudar a gente a divulgar mais o trabalho. Tira uma foto aí, Lê. Espero que ela tenha tirado, gente. Amém? Fala aí, Cássia.
É isso, foi muito boa essa experiência, muito legal. E quinta nós estamos aqui, então, né? Paz para todos vocês, Renata, Nena, Dê, Carla e Lê, que já deu tchau. E mais alguém que tá aí. A Todos Cleide, a vocês. Bruna, são professoras Isso, da Ana Bruna, e do Caleb, eu acho, né? Um prazer ter vocês aqui, viu? Sejam é bem-vindas. mesmo. Quinta A Ana estamos de volta. Vitória. Beijo! Ficam com Deus. Até o próximo. Paz, tchau, Tchau, Cássia. Beijo. tchau.